Olá, olá. E aí, Beleza? beleza? Tudo ok aí? Eu tô te vendo bem aí. Beleza. Pra mim aqui, aparentemente tá legal. Ah, então, vambora. Vambora. Beleza. Tá sem café hoje, meu? Tô sem café. Hoje eu não fiz café. Talvez está um pouco tarde para ficar tomando café. Depois pode ter problema para dormir. Mas eu te conheço, você toma café o tempo todo. É, não é que eu esqueci mesmo, não fiz. Ah, mas simbora então, Dario. Bora Vamos lá. lá. Eu adiantei algumas coisas, comecei, não cheguei a ler o Salmo 8, né, que era o começo aí Certo. da nossa jornada, né? E só dei o start mesmo e estava te caçando aí para você entrar na live. Então, Bacana. aí vamos falar para todo mundo que a gente discutiu aí várias vezes, né? Começando do começo, vamos lá, É do isso Adão aí. lá. Você vai ler pra gente o texto? Ah, posso ler, peraí. É, eu gosto muito ler o 4 e o 5. Tá, calma aí que aqui eu separei Eu no. tô com um pouquinho de tosse, então de vez em quando eu vou tossir, mas Beleza. Ó, eu vou ler o Salmo todo, cara, já. Então, o Salmo 8 inteiro, ó. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Ele fala, né? Pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e honra o coroaste. Eu acho que esse aí é o ponto principal, né? esse é o foco, mas eu sempre gosto de pensar um pouquinho antes, que é quando o Davi, eu imagino ele diante do Senhor, em oração, em contemplação, e ele olha para a glória de Deus expressa na criação, no sol, nas estrelas, na lua, na terra. Então ele vê essa imensidão, declarando a glória de Deus, e aí ele compara tudo isso com o homem. Então, para mim, eu tenho a impressão de que ele está olhando para aquela grandeza, e aí no 4 ele fala, e o que é o homem? Então, para mim, a indagação de Davi é que é o que é o homem diante de toda essa grandeza? O que é o homem diante do sol, da lua, das estrelas, né? E eu costumo dizer que, se você perguntar isso para muitas pessoas, você não vai ouvir uma resposta muito boa. Mas eu creio que Davi estava diante do Senhor e ele ouviu no coração dele o Senhor falando, né? Filho, toda essa criação não é nada, porque a minha melhor criação, a minha maior criação foi o ser humano, né? E o ser humano ele foi coroado de glória e honra, né? E essa palavra aí, Será que ele não teve uma daquelas visões proféticas do ser humano antes da queda? Eu sei que isso não tá, ele não estava lá, mas talvez pode ter sido isso, né? com certeza, ele declara, né? Portanto, pouco menor que os seres celestiais, que os anjos do Senhor os fez, e de glória e honra o coroaste. E essa palavra é muito legal, né? Que a palavra no hebraico é yatar. E essa palavra, o significado dela mais comum no uso hebraico é cercar, é circundar. Tanto é que no Salmo 5 tem um dos versículos que vai falar assim, que o Senhor nos cerca nos guarda. Então, essa palavra para cercar, que a gente vai ver no próprio Salmo 5, voltando um pouquinho aí, o Salmo 5, versículo 12, né? Lê aí para a gente o 5:12, Espera um pouquinho aí, se tiver fácil. Não, só um eu minutinho. leio. Ah, se puder, cara, que aqui Então, o tá cinco meio. doze fala assim, ó. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e o teu favor
o cerca, o circunda, o protege como um escudo. Então, essa palavra aqui, cerca, circunda, protege, do versículo 2 Salmo 5, é a mesma para coroar. Então, na verdade, o homem era cercado, ele era circundado, revestido de glória e honra. Então, é muito difícil, né, ou é um tanto difícil, nós pensarmos no homem como ele era na origem, vendo o ser humano hoje, né? Mas a gente tem que fazer esse exercício de imaginação e também de fé para receber essa visão, né? Ainda que seja essa visão interna de um pouco do que Davi viu, Davi vislumbrou. O homem, Adão, Eva, no Éden, antes da queda, eles vestidos da glória de Deus, revestidos da glória de Deus, né? Eu costumo dizer que quando o homem cai, ele vê que está nu e se envergonha, porque antes ele não se envergonhava, porque ele estava vestido, né, com uma roupa de glória, a glória que o próprio Deus emprestou para o homem. Então, o homem foi criado e foi revestido da glória de Deus. O início do ser humano foi glorioso. Por isso que ele estranha. Aliás, a gente já vai para o segundo, então, lá do Isso, Gênesis, né? já... Por isso, porque você fala assim, ele estava nu e não se envergonhava. Eu falo assim, mas hoje tem muita gente que fica nu e não se envergonha, dependendo do contexto, né? Sim, sim. Mas você fala assim, mas por quê, né? Por que isso? Ah, não, é porque ele não tinha maldade. Calma aí, né? Então, assim, é um pensamento limitado esse de não ter maldade. Mas, assim, é algo superficial. Talvez tinha essa glória, ela vinha de dentro, ela saía para fora, né? Então, é um negócio Exatamente. que ele já era natural dele que aquilo saísse ali. Mas vamos para o Gênesis 3 ali, que Então, Gênesis é 3, o homem cai, e aí exatamente isso, né? A glória que estava dentro é retirada, porque vinha desse contato direto com Deus e com a vida de Deus. Agora o homem se acha sem a glória de Deus, sem a vida de Deus. E ele se vê nu, caído, desprotegido, e ele precisa agora se cobrir. O Gênesis 3 tem um versículo lá, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, né? E aí avental, você já lembra daquele avental do médico, né? Aquele que você fica só com é uma cobertura ali, mais ou menos ali, né? Então, não que fosse ali, né? Mas tudo indica que era uma cobertura imperfeita, vamos dizer assim. E aí depois a gente tem uma outra cobertura, né? De Deus, né? Mas manda ver lá que você... A cobertura, então, do homem foi uma cobertura limitada. De fato, ele só se preocupou ali com o básico, ele cobriu a sua genitália, né? E não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Era uma cobertura incompleta. Quando o homem costura ali, junta as folhas de figueira e cobre a sua nudez, aquilo é um sinal, é um símbolo da justiça própria, daquilo que nós fazemos com a nossa própria força, com a nossa própria justiça, que não é justiça de verdade. Então nós tentamos voltar para um lugar que um dia nós estivemos diante de Deus. Porque em Adão, um dia, nós estivemos diante de Deus e diante de toda a criação revestidos de glória e honra. Uma vez que o homem está descoberto, desprotegido, desnudado, humilhado, agora ele tenta se cobrir. E o que ele está buscando? Ele está buscando de novo aquela glória, aquela honra, aquela dignidade do começo. Mas ele não encontra isso nas suas próprias obras. E aí Deus deixa isso muito claro, um pouco mais adiante, né? No versículo 21, né? Das túnicas de pele, né? Isso. Então, antes das túnicas de pele, Deus está falando ali, né, parece que Deus está colocando uma maldição no homem, mas hoje eu vejo que aquilo parece mais como uma consequência do desligamento espiritual do Adão de Deus, né? Fala assim, do suor do teu rosto comerá, a terra vai produzir espinho, vai produzir carne e tal. E aí ele fala o seguinte, né? Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, eles
tiraram aquela cobertura de figueira e colocaram uma cobertura de pele de animal. Aí você já vê uma dica, né, pequena ali, bem pequena, tá bem no comecinho da Bíblia já tem uma dica ali. E eu gosto muito disso, você sabe, que já teve um animal morto, já teve alguém, né, sendo sacrificado e você já está sendo revestido e algo que você não fez e nem merecia, né? Então, assim, para mim Deus já está dando dica das coisas que vai acontecer. E até hoje Deus dá as dicas para nós através do Espírito Santo e muitas vezes a gente acaba até desperdiçando por não ir atrás disso, né? Então, e a Bíblia deixa clara, né? Logo na primeira parábola é para quem quer ir atrás. E se você for atrás, você tem mais. Mas vamos lá. Eu acho que esse ponto... exatamente isso. Na verdade, é o evangelho completo. É claro, depois que eu vejo, né, é o evangelho completo. Porque, como você falou, além do homem não merecer, o homem não pediu. É uma cobertura que o homem não pediu, porque ele fez uma para ele e ele estava satisfeito com a dele. Então, assim, nós estamos satisfeitos com a nossa justiça própria, em sermos pessoas responsáveis, pagador dos nossos deveres, cuidamos dos nossos filhos, não fazemos as coisas corretas, né? Na medida do possível. Isso nos basta, até que nos é oferecida a justiça de Deus. E, de fato, nós entendemos que existe uma justiça infinitamente maior e perfeita. Então, o homem não pede. Mas tem uma coisa, nessa figura, o animal é morto. O animal não fez nada para ser morto. Ele não errou. Então, Não. o inocente morre. O sangue do inocente é derramado, apontando para Jesus. Ele não pediu isso, mas Deus fez porque ele amou. A iniciativa é de Deus e do céu. Mas o homem ali, o Adão e a Eva, naquela figura profética, eles aceitam a cobertura que Deus traz. Esse é o ponto. O homem não pediu para Jesus vir. Ninguém sonhava que esse era o plano de Deus. O povo de Deus não sabia que esse era o plano de Deus, né? Estava ali como um mistério, mas ele veio. E todos aqueles que não pediram, mas olharam e aceitaram essa cobertura da justiça de Jesus, receberam, né? E aí, assim, a gente não está escrito, mas eu, na minha mente fértil, eu gosto de imaginar Deus pegando aquelas peles frescas, né, ainda sangrando, e eles sendo cobertos ali com aquela pele, com aquelas peles, e ainda com o sangue nela, né? Porque para mim fica uma imagem ainda mais bonita da paixão do nosso Senhor Jesus. Essa imagem de sangue, né? Isso vai passar para a gente lembrar do sacerdote, né? Muito mais. Nós temos primeiro um sacerdote provisório ali em Êxodo, né? Que tem toda uma roupa especial e isso aí vem muito em conta da nossa live. E temos o sacerdote de verdade ali, né? Que é Jesus Cristo no livro de Hebreus. E o que ele está fazendo exatamente? Ele está apresentando o seu sangue diante de Deus. Então, ali em Êxodo 28, temos uma descrição da roupa do sacerdote e Seu som falhou para mim, mas não sei se os outros estão ouvindo. eu tô. Para mim Tá falhou o travando um seu pouco, mas som. tô. Tá. Não sei se Falhou os meu outros som? continuaram. Os outros estão ouvindo? Eu... Tá ouvindo agora ou tá travando? Para mim retornou Agora, agora. para mim também tinha parado, agora voltou. Mas o que eu Legal. estava falando era do sacerdote, né? As duas figuras de sacerdote, sacerdote de Êxodo, que é um sacerdote humano, como figura do que seria o perfeito, e o perfeito que é o próprio Jesus. E o livro de Hebreus fala muito sobre isso, de apresentar o sangue, né? Então eles estavam cobertos com sangue, e depois tem a apresentação do sangue perante o Pai. Quem apresenta o sangue é o sacerdote, ou seja, é o próprio Jesus. E ali em Êxodo 28, tem ali a primeira figura, né? Que é Moisés fazendo lá as vestes sacerdotais,
E está lá escrito: e farás as vestes sagradas para Arão e teu irmão para glória e ornamento. E você tem todo um detalhe de como essa veste é feita, é, com, levando Israel nos ombros, com urim, com o tumim, com as tribos no peito. Assim. É lógico que é papo para outra live, a veste de sacerdote, mas é uma cobertura que já, né, muito profeticamente, já era o Jesus ali, né? Azul, até as cores, né? Azul representando os evangelhos ali, o azul, o azul que seria o João, né? De céu, branco, o Lucas, né, o homem perfeito, púrpura, a realeza, lá, Mateus, e o vermelho, que seria lá o servo, né? Então, o Marcos ali, né? Mas, bem, eu quero dizer que ali também é uma figura de roupa perfeita, né? Vestido de Jesus ali, né? O sumo sacerdote, principalmente, e todos os outros sacerdotes, eles estavam profeticamente vestidos de Jesus, né? Então, se o pessoal está entrando aí, a gente está falando sobre essa maravilha que é nós estarmos conscientes que, porque cremos em Jesus, e cremos no sacrifício que ele fez, nós estamos vestidos e revestidos de Jesus. Cada vez que nós entramos na presença do Pai, ele vê em nós Jesus, né? E por isso nós somos aceitos. Então, enquanto nós estivermos falando também, se vocês quiserem comentar algo, vocês que estão aí na live, quiserem comentar, fazer alguma pergunta, se tiver ao nosso alcance também responder dentro desse tema, né? Então, nós estamos falando da roupa dos sacerdotes. Eu gosto muito desse termo, né, que Deus fala para Moisés, ó, então faça essas vestes, essas roupas que lhes confiram dignidade e honra. Então, aquelas roupas que os sacerdotes usariam, iria conferir para eles dignidade e honra. Eles mesmos se lembrariam, né, que estavam ali num ofício santo, e as pessoas que os vissem também lembrariam, né? E essa dignidade e essa honra hoje não está mais num adereço religioso, não é uma roupa específica que um líder religioso usa. Então, a roupa que o líder religioso usa nos dias de hoje não o torna mais digno, não é isso que nos dignifica, né? Agora, na nova aliança, só tem uma roupa que nos dignifica de verdade, que é a de Jesus. É a natureza de Jesus em nós. Então, Dario, se a gente parar para pensar nessa figura também, né, vamos lá, pensar nos termos naturais, né, que você vai ali, você vai encontrar alguém, sei lá, gerente de banco, um chefe de algum, como é que ele está vestido? Normalmente, né, ele tá de terno, ó, eu tô até de camisa, Dario, se você, Ó, você você sabe, você me... tá É, especial hoje, hein, meu irmão? exatamente, né? Tem que estar vestido de acordo com a ocasião, né? Então é exatamente isso, né? A roupa, ela traz alguma autoridade, né? Um sinal fala assim, ó, esse aqui, né? Ele está vestido de acordo. E é isso. Você vai para uma festa, né? Dependendo da festa, você vai com uma roupa especial. E se você olhar, né, Deus olha, ele sabe, você vai querer, ele sabe que por baixo daquele Jesus que você está vestindo, tem ainda o Flávio, tem ainda um Dario que comete erros, mas sabe, como ele é eterno, ele está vendo você lá na frente, lá na frente, e quanto mais você está vestindo essa roupa, normalmente, né, a gente veste a roupa para cobrir imperfeições, mas esse é o Para mim, eu fiquei sem som aqui. Gente, vocês estão ouvindo aí o Flávio? Que eu fiquei sem o som. Agora voltou. Dario, eu acho que a gente, isso é uma constante, vai e volta. Isso. Ó, que coisa interessante. A Anitta colocou, né, que um grupo dos levitas que tinham um ofício importante, mas não eram sacerdotes, né? Então, dentro dos levitas, tinha Arão e os seus filhos, que era uma família na tribo dos levitas que era sacerdote. Mas alguns levitas, né, como o Corá, o Datã e o Abirão, eles
quiseram ir além do ofício deles, né? Como levitas. Eles queriam oficializar ali, ministrar dentro do tabernáculo. Então, aquilo que humanamente conferia glória e honra foi cobiçado. E é interessante, né? O quanto essa questão externa é cobiçada, né? Nos dias de hoje, a gente vê essa questão, né? E até pessoas, né? Que em várias áreas, né? E tentam mostrar, bom, por que você tem que me ouvir? Então, boa parte das pessoas nos mais diversos segmentos, eles vão mostrar suas roupas, suas mansões, os lugares onde vão, e vão usar isso para falar, olha, tá vendo? Você precisa me ouvir porque eu cheguei nesse lugar, né? Eu Sim. conquistei isso aqui. E, de fato, isso atrai muitos e muitos por cobiçar essa, essas questões externas. Agora, o reino de Deus, ele é um reino de cabeça para baixo, para a mentalidade humana. Sim, Então, quanto mais com você certeza. descobre o verdadeiro tesouro e o verdadeiro valor, você vai não cobiçar, mas você vai desejar cada vez mais ver, celebrar, viver a partir dessa dignidade que já nos foi conferida em Cristo Jesus, né? Isso não são todos que percebem na vida de outro essa dignidade para cobiçá-la, né? Isso. E o que eu falo que o objetivo nosso é ficar mais parecido com Jesus, né? Quanto mais parecido com Jesus, melhor. E como você É, sabe que você está. E como é que você mede isso, né? Olha, eu não sei. Mas uma das maneiras é quando você começa a valorizar as pessoas assim como ele valoriza. Porque é uma característica de Deus, né? De é, valorizar as pessoas. Então, porque e só você consegue saber isso, porque você pode externamente falar alguma coisa, mas o seu coração ele pode não estar concordando com aquilo, né? Você não sim. tem um controle do seu coração, a menos que você já seja aquilo, mas aos poucos seu coração ele vai mudando, ele vai sendo guardado por pelo por Jesus, né? E às vezes é sutil, né? Porque a gente precisa da sabedoria e da luz do Espírito Santo, né? Na parábola de Jesus, essa luz que vem por meio do Espírito e da palavra é como aquela candeia que é posta no lugar alto e ela vai iluminando cada vez mais. Porque às vezes é sutil. Bom, o que eu estou valorizando na pessoa? De fato, o ser humano que ela é? Ou eu estou valorizando o que ela tem? Ou estou valorizando o que ela pode me oferecer somente? Né? E ainda que sejam coisas boas, né? E coisas úteis e santas, mas é isso, eu estou valorizando a pessoa ou o título que ela tem, a posição que ela tem, até mesmo o conhecimento que ela tem, né? Porque era isso, Sim, Jesus valorizava o ser humano, né? Ele tinha esse olhar profundo, né? E ele costumava falar, exatamente isso. e ele costumava falar com uma galera que outros não falariam, né? Exato, Vez após exato, vez. exato. Não, eu tenho dentro do grupo dos discípulos, talvez o que fosse, vamos falar de mais bem de vida ali, poderia ser o Levi, né, o Mateus, mas esse cara Sim, era totalmente desprezado, né, pelos outros, justamente porque era tido como odiado, bandido, né? um traidor. E o restante ali, né, os pescadores, então, falaram assim, mas esses caras não sabem, esses caras são os brutos, né, então, nessa primeira leva de discípulos não entrou nenhum fariseu, né? Vai É, entrar um fariseu importante, vai entrar um fariseu importante ali mais para frente, né? De um mas fruto também, fruto também do trabalho de uma pessoa que se sacrificou ali, que é o Estevão, né? Que viu além ali, né? Então, mas isso também é outro, vou cortar o parênteses que a gente tem menos tempo, né? É, é isso aí. Aí eu vou usar aqui um parêntese, forçar um pouquinho, mas dentro da nossa ilustração, né? Essa galera foi desprezada e não seria contada num grupo de elite da maioria das pessoas, né? Depois esses caras passam tempo com Jesus, se aproximam de Jesus, esses caras aos poucos vão começando a ficar a cara
de Jesus, né? E aí lá na frente, quando Pedro, João estão falando com ousadia, né? Do nome de Jesus, a galera vai falar, como que, como que eles estão falando dessa maneira? Eles são iletrados. E aí eles souberam que eles haviam estado com Jesus. Então eles já estavam vestidos de Jesus, eles estavam ficando a cara de Jesus, né? Estavam ficando a cara de Jesus, exatamente. Uma figura muito bonita. E às vezes, né? E aí, pegando, né, o que você mesmo falou, que quando você nasce, né, você é pecador, certo? Então, em Adão, né, você morre porque o Adão morreu. Então, quando o Adão ali cai e fica pelado, né, ele está cortado da vida. Então, é uma ilusão isso aí, né? Porque a serpente podia falar assim, olha, ele falou que você ia morrer, você não morreu, mas ele morreu. Só demorou mais tempo, né? Então, se você nasce naturalmente, é uma questão de tempo para você manifestar a morte, né? Então, em Adão você está, né, com esse destino previamente traçado. Só que da mesma forma, quando você nasce, o tempo todo que você é exposto a essas figuras, essa palavra, você é semeado, vamos dizer assim, pelo próprio Deus. Então se você tem a atenção e decide realmente se vestir desse Jesus, aceitar isso por fé, não porque você tenha feito alguma coisa, ou porque você é melhor, ou nem mesmo porque você nem queira ser melhor, mas você acredita que isso é verdade na sua vida, você está predestinado para ser filho, né? Então, da mesma forma que, vamos entrar no Samuel ali, né? A Samuel. gente estava num tempo ali, Samuel, muito... Você chegou a ver? Já tô com a aulinha lá? Ou não? Não deu Não, tempo. onde que tá? Eu mandei o link para você no WhatsApp, lembra? Não, Ah, mas deixa. tá. Eu não abri, não. Não abri. Tá. Então, assim, ali no Samuel, né? Você tem a, a Penina, a joia, e a Graça, né? A Ana. E as duas, elas são rivais ali, né? Então, mais uma dica ali, né? Tá igual aconteceu ali com a Sara e com a escrava, né? Também eram rivais, de certa forma, porque a escrava tinha filhos e a Sara não tinha. Ali a Penina tinha filhos e a Ana não tinha, né? E aí, quando a Ana, ela decide, né, predestinar o Samuel para ser entregue ali para servir, o Samuel sendo entregue a servir, ele estava predestinado para servir a Deus. Então, ela entregou o filho dela. Olha só, tem alguma figura ali? Quem entrega o filho também, né? E olha, e ela entregou para um ministério corrupto ali, porque o Eli, o Eli ali era corrupto, os filhos deles eram corruptos, e ela entrega o Samuel, e o Samuel é um profeta que faz restaurar ali a safra de profetas de Israel. Então você começa a ter as visões restauradas, então você tem a visão restaurada, e você tem todo, né, aquela escola de profetas, e a partir de Samuel você tem o Davi. Então é muita coisa que veio ali a partir do gesto da Ana. Mas assim, falando do Samuel, né, quando Samuel ainda era criança, ele servia, a mãe dele dava uma túnica para ele. Então ali, ó, na primeiro livro do profeta Samuel 2, está escrito: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano trazia com seu marido, que ela subia para oferecer o sacrifício anual. Então, olha só, Samuel predestinado, servindo a Deus ali, né, mesmo no meio de um ministério que não tinha muito futuro, o ministério ali de Eli, que estava com dias contados que ia terminar. Né? É uma figura bonita ali, Deus está restaurando a visão de uma nação inteira, né? Sim. Com Samuel. E aí eu gosto muito dessa figura que é, né, a Ana, que o nome Ana, né, em hebraico significa graça, é uma das palavras em hebraico para graça. Então a graça gera um filho e a graça prepara uma túnica de linho para esse filho. Então o Samuel, ele está vestido de linho
pela graça, pela Ana, né? Então, o Samuel está vestido de justiça pela graça, né? Então, o linho, um dos principais símbolos do linho é que a pureza é a justiça de Deus. Então, pela graça, nós recebemos então a justiça de Deus e somos vestidos dessa justiça. E nos tornamos então filhos de Deus, filhos da graça, né? Nascidos pela fé em Cristo Jesus. Então, cada um de nós que crê em Jesus é um Samuel. Nós, agora mesmo, estamos vestidos de justiça pela graça de Deus, por Cristo Jesus. E devemos celebrar isso, devemos nos alegrar. E é interessante ver que Samuel começa tendo uma túnica pequena, era uma veste de linho sacerdotal pequena, já era uma túnica. Ela já falava da justiça que eu ganho de Deus. E conforme ele foi crescendo, ela foi crescendo. Então isso também nos diz que desde o momento que nós nos encontramos com Jesus e não entendemos nada disso, ou quase nada disso, fomos entendendo ao longo da jornada, naquele momento nós já estávamos totalmente revestidos da justiça de Deus. Nós éramos, naquele momento, no nosso espírito, tão justos como o próprio Deus é. Agora, ainda assim, nós podemos crescer nisso, crescer no entendimento disso, crescer na consciência disso, crescer na manifestação disso. Quanto mais eu vejo, creio, celebro, mais eu posso manifestar essa justiça que eu recebi e que foi dado pela graça, pelo meu Pai, através de Jesus. E o Samuel ali, sabe o que eu gosto? Porque essa figura é assim, Samuel ele não fez nada. Ele simplesmente nasceu, né? E às vezes você, por causa da circunstância de alguma coisa, você fica se achando, né? Fica meio que vamos dizer que uma deprê ali, fala assim, poxa, eu vou ficar triste. Então, mas se você parar para pensar, nesse exato momento que você está triste, triste ou alegre, quando Deus ele olha para você, ele aprova você imediatamente, né? E ele aprova você não pelo que você fez ou deixou de fazer, mas sim por causa que você já é aprovado em Jesus. Então você está revestido de Jesus. Mesmo que às vezes você pise na bola, é uma questão de você crescer nisso para naturalmente manifestar essa vida nova. Ela vai sair de dentro para fora. E aí, nesse negócio de dentro para fora, tem aquela... Quando Samuel é chamado ali, ele está num lugar que não era para ele estar, né? O Samuel ele está ali no Santo dos Santos. Aquele lugar não é para... Porque o Samuel nem era para servir ali. Está Ele não era... descansando diante do objeto que era o símbolo do trono de Deus e que a glória de Deus repousou sobre aquele lugar fisicamente um dia, né? Exato. E pela lei ali, ele não era levita, ele era a tribo dele é Efraim. E não era para ele estar lá. Ali é o lugar do levita, do descendente de Arão ali, né, de Moisés. Mas ele estava ali Ele porque provavelmente... ele Pode não falar. era a pessoa certa, mas ele tinha a roupa certa. Exato. Exatamente. Né? Então, mesmo que você não seja a pessoa certa, quando você está vestido com a roupa certa, a coisa é diferente. Você está no nível, né, de Jesus, aprovado como ele foi aprovado. Então você pode entrar na presença de Deus. E ali ele servia, né, ele abria para as outras pessoas, ou seja, ele abria, né, ele iniciava os trabalhos ali, então de dentro para fora ele ia manifestando, né, ali inicialmente servindo. Mas isso é uma metáfora para a gente, né? De dentro para fora você vai manifestando. Então, da mesma forma que o Eli, ele foi perdendo a visão, ele perdeu a visão espiritual, né? E foi manifestando isso de dentro para fora, ele foi ficando cego. Sim. O Samuel, ele foi restaurando a visão espiritual. Tanto é que o Samuel é responsável por dar uma segunda palavra de advertência. Na verdade, não é nem advertência, né? É uma palavra final
o próprio Eli ali falou assim, ó, acabou. Deus não aprova você. E o Eli simplesmente se resignou, porque ele já tinha aceitado aquilo ali, né? Então Deus estava dando chance, dando chance, dando chance, e chegou no momento que, né, não deu. E teve aquele episódio horrível ali, que eles perdem a arca, olha só, né? Eles perdem a arca ali na guerra contra os filisteus. E aí depois tem um monte de coisa que acontece com os filisteus e até com os israelitas de novo, mas você vê que aquilo, né, termina com a vida do Eli e dos filhos dele, quem assume? Samuel. E aí a palavra, Deus não deixa a palavra de Samuel cair por terra. E por quê? Porque Deus gosta de Samuel? Não. Porque Samuel simplesmente falava o que Deus queria que fosse falado. Que ele já estava, né, revestido daquilo ali. É isso aí, né? E é muito legal que é isso. Quanto mais nós vivemos essa vida debaixo da graça, né? Mais a comunhão verdadeira com Deus funciona, mais a palavra de Deus flui no nosso coração, né? Porque uma vida apenas de aparência religiosa é uma vida seca, é uma vida estéril, né? É uma fé que não é vivida, não é praticada, não é experimentada, né? Mas Samuel, como a figura de alguém que vivia debaixo da graça, né? Ele recebeu a palavra e ele fluía a palavra. É interessante a gente ver quando Samuel está sendo gerado. A palavra de Deus era escassa, as visões não eram frequentes, né? E aí o filho da graça nasce, o filho da graça vai crescendo, vai amadurecendo, e ele vai recebendo palavra, ele vai liberando palavra. E aí quando esse Samuel, esse filho de Ana, esse filho da graça, ele está maduro, diz que a palavra do Senhor era conhecida em todo Israel, de norte a sul de Israel. A palavra do Senhor era proclamada. Quanto mais nós entendemos e recebemos a graça, mais a palavra flui em nós e através de nós, né? Eu sempre digo que Deus, o nosso Pai, não fica em silêncio. O nosso Pai não nos deixa sem uma palavra, sem uma direção, sem um encorajamento. Então, o nosso Pai não se cala, né? Nós, às vezes, deixamos de ouvi-lo. Nós, às vezes, deixamos de ter essa palavra queimando em nossos corações. Mas Ele sempre está falando, ou tentando falar, ou tentando comunicar. Mas aí, quando nós vamos recebendo essa mentalidade da graça, nós vamos nos achegando a Ele com confiança, confiando na roupa que foi nos dada, confiando no sangue que foi derramado e aspergido. Então nós podemos crescer e receber cada vez mais essa palavra que nos fortalece, que nos liberta, que nos faz viver uma vida que vale a pena ser vivida aqui nessa terra. Você vê ali, a graça sempre acha um jeito, né? Então ali a princípio não tinha muito jeito. Aquilo ali, aquela parte de Israel é o fim do livro de Juízes, né? Seria mais ou menos historicamente por ali. E você vê que é um período muito triste da história de Israel. Tem muitas guerras, é muito conturbado. E depois disso inicia-se o período de reis, né? Primeiro Saul, que é ungido por Samuel, e depois o próprio Davi. E mesmo Saul não sendo aquele rei aprovado, né? É porque ele deixa de seguir ali a Deus, ele profetiza, mesmo sendo... ele entra num ambiente, né? Eu gosto muito daquela parte ali que ele está perseguindo Davi. O Davi ele vai procurar abrigo ali no Samuel junto com os profetas. Aí o Saul manda lá uns soldados lá para matar, seria para matar. Os soldados vão e ficam ali louvando com os profetas. Ele manda o segundo grupo a mesma coisa. Depois vai ele mesmo e aí ele fica pelado. Ele fica pelado e fica deitado no chão e cai na glória. Então assim, você vê que mesmo uma pessoa com tantas deficiências, né, que o Saul tinha, ali ele dentro daquele ambiente tão propício, aquela coisa tão forte, né, que a graça manifestava, ele não morreu. O Saul não, ele vai morrer mais tarde, mas ali ele não morre. Ele cai na glória, fala assim, poxa, um cara que não era dos melhores ali, não estava certo, estava com más intenções ainda, ele recebe ali uma manifestação de Deus ali, e não era nem nascido de novo, né? É da antiga aliança. Você vê
Que a E aí graça é poderosa. você falou, e eu já vi mais um ponto aí da questão, né? De Como vestido sempre. de justiça, né? A gente vai conversando, vai vindo as coisas que o rei Saul, ele estava com roupas que lhe conferiam honra e dignidade, as roupas de um rei, roupas caras, roupas bonitas, roupas brilhantes, né? Então, quem olha a roupa de um rei sabe que ele é um rei e o respeita como rei. Mas na presença de Deus, sem se dar conta, ele acaba tirando, perdendo essa roupa, ele está nu ali, perdido na Yeah. presença de Deus, né? E aí eu puxo como uma figura profética, mostrando que aquelas roupas de um rei terreno não bastava para lhe conferir honra e dignidade. Que é exatamente isso, né? Ele é um rei, ele está estabelecido, mas ele ainda tem fome por dignidade e honra, ele não se sente digno, ele não descansa na dignidade que ele já tinha, porque ele não conhecia a dignidade verdadeira, né? Que é ser revestido e confiar na dignidade que Deus pode me dar. Então ele ficou um pouco nu para ver se aprendia a lição, mas logo ele volta a colocar as roupas dele mesmo e segue a vida. Então muitas vezes é isso, Deus vem e às vezes insiste, filho, filha, para de confiar, né, naquilo que você faz, na tua justiça própria, recebe a minha justiça, recebe minhas roupas de dignidade e honra. Nada vai te dar, nada vai te conferir mais dignidade e mais honra do que essa roupa espiritual que o Senhor sempre está oferecendo para todo aquele que crê, né? E ele ofereceu essa roupa para o Davi, né? Na luta com Golias, o Davi, ele receberia a armadura do Saul, não era nem qualquer armadura, era a armadura do próprio rei. O Davi tentou experimentar, né? É aquela coisa, então assim, às vezes vem a coisa, você tenta experimentar, mas ali tá desajeitado demais, eu não consigo me mexer. E ele desprezou a roupa do rei, a armadura do rei, e foi vestido de pastor. Olha só, ele foi com pedra, foi com cajado, foi com a roupa de pastor, que ele era pastor, né, para matar o guerreiro ali, o Golias, né? E, e ali ele escolhe as 5 pedras, olha só, número da graça, né? Escolhe 5 pedras e vai uma pedra bem no meio da testa do Golias ali. Então ele mata vestido de pastor. Quem que é o bom pastor? Né? Eu quero que o pessoal pense. Quem é o bom pastor? Quem falou isso de si mesmo? Né? E ele vai, ele mata, ele tira a espada, corta a cabeça e no resto da batalha ele vai desfilando com essa cabeça de gigante para cima e para baixo. Né? Você vê que não foi o Davi ali, né? Foi simplesmente o próprio Jesus ali que providenciou. Davi simplesmente confiou, né? Ele tinha um zelo tão grande ali que foi suficiente. Né? Ele não viu a circunstância que era desfavorável. Né? Imagina você lutar contra o guerreiro sem pelado ali, né? Com uma roupa de pano, praticamente. Sim. É. Era a morte Então, certa, né? Então ele enfrentou a morte, o pastor enfrentou a morte ali e venceu. sim, venceu a morte. Mais uma figura. E quantas vezes a gente confia nas nossas coisas, né? Então, Isaías ali, 64, 46, fala, né? É 64, 6, né? Isso. Que somos como imundo, as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, ó, como o vento tinha... ele fala, as nossas iniquidades são levadas para fora como um vento, né? E o que a gente faz é trapo de imundícia. Vou deixar você comentar esse trapo de imundícia aí. Isso é bem forte, né? Porque ele simplesmente está falando dos panos que eram usados pela mulher no seu período, os dias do seu ciclo menstrual, né? Então, aqueles panos que eram usados na mulher, que estava dentro do seu ciclo, e depois, né, eram descartados. O profeta, inspirado por Deus, está falando: olha, os nossos atos de justiça própria são como esses panos de imundícia. Ainda mais, cara, isso para nós já é algo, né, estranho de se pensar. Agora você pensa na cultura de um judeu.
que ele tem uma série de normas de higiene, que não é só uma questão de saúde, uma questão espiritual para ele, né? Então, o sangue, qualquer sangue, era imundo para um judeu, ainda mais aquele sangue, né, do ciclo menstrual. Então, aquilo nos ouvidos de um judeu era extremamente asqueroso, mas era uma tentativa de Deus, às vezes, nos chacoalhar, né, e nos fazer entender: ei, você nasceu de Adão, você já nasceu indigno e desonrado. E tudo que você faz por conta própria, tudo que você faz por si mesmo, para voltar a ser digno e honrado, não vale nada. É sujo, é asqueroso. Então só tem um caminho. E aí é interessante que, aí voltando, Isaías 61, você vai ler para a gente 61:10, era a grande promessa. É interessante que Deus fala da solução antes, no 61, e depois ele fala do problema, né? 61 regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu com roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com o turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Então, havia uma promessa em Isaías, né, o profeta mais messiânico, de que viria uma era, viria um tempo, onde as pessoas que crescem teriam roupas, vestes de salvação, uma cobertura, um manto de justiça. E esse é justamente Isaías 61, que começa com aquele famoso texto que Jesus leu na sinagoga de Nazaré e terminou sendo jogado para fora da cidade, e eles tentando atirar ele de cima ali da colina de Nazaré para matá-lo, porque Jesus estava ousando dizer, Isaías 61, né, dizer a respeito dele, que é aquele texto que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para levar boas notícias aos pobres, né, para abrir a prisão dos presos, a vista dos cegos, curar os quebrantados de coração. Então, assim, esse é o ano aceitável, o ano da bondade do Senhor. Então é nesse salmo que está essa promessa de roupas de salvação, de um manto bonito de justiça. E ali, né, nesse Isaías 61, é muito bonito, né? Eu vou parafrasear ali o Prince, né? Que ele lê, é intencional, né? Ele lê e logo depois está lá e proclamar a justiça, falar da justiça, né? E ele fecha. Ele fecha o livro ali. Quando ele termina de acertar o ano aceitável, ele fecha. Então, isso quer dizer que eu estou no ano aceitável, você, Dario, está no ano aceitável, todos nós estamos no ano aceitável, que estava começando ali. E eles achavam aquilo era péssimo para eles, né? Falaram assim: quem é esse cara? Esse cara, eu joguei bola contextualizando, eu joguei bola na rua, brinquei de esconde-esconde. Aquele menino ali que caiu no rio, sei lá, né? Fulano é casado com a irmã dele, não sei o quê. E eu falo assim: esse é um homem comum, né? Então eles queriam, ali, ele estava na cidade dele, a Fernanda falou, tá no ano aceitável. Tá mesmo, eu também tô. E a Alzenita falou que você está vestido de Jesus mesmo, que seus olhos estão brilhando. Amém. Aleluia. E olha só, né? Continua aí, termina aí. Não, mano. Eu só ia falar que ali, né, é uma figura tão bonita, e eu gosto de colocar ali com o Samuel, e quando tem o Samuel, ele é, vamos dizer, uma oferta da graça ali, né? E aí, aquela mulher ali, ela deu o que ela mais queria e o que ela não tinha. Ana não tinha filhos e ela ofertou justamente aquilo que ela mais queria e aquilo que ela não tinha. Então, um ato de justiça própria seria falar assim: nossa, eu demorei uma vida inteira para ter um filho. Agora que eu tenho, eu vou ter que ofertar para esses filhos de Eli aqui, que são terríveis, que roubam as ofertas. Não, que isso, se fosse, né? Isso é um ato de justiça própria, mas ela não fez isso. A graça agiu conforme, né? A Ana agiu conforme o nome dela. Ela deu de graça. A graça é generosa. Generosa. Ela deu de graça ao filho dela. E ali Jesus é muito generoso. Fala assim:
Vocês estão no aceitável, tá? É libertar os cativos, tá? E as pessoas rejeitam isso. Isso é um ato de justiça própria. Também. Querer jogar Jesus ali do precipício era simplesmente justiça própria. Falar assim, no que ele é melhor que a gente? Né? Eu conheço ele, conheço a mãe dele, conheço o pai dele. Ele não é melhor que eu. Então, E além aí, de... eu quero tocar em outro ponto. Não, eu quero tocar em outro ponto também, que às vezes a justiça própria ela também se mostra com um peso e uma carga que o cristão está carregando, e ele vive uma vida triste, né? Ô, irmão, e aí, como você tá? Rapaz, a vida com Deus não é fácil, né? Você sabe, a gente tem que tomar a nossa cruz, e dia a dia morrer e tal. Agora, essa vida que eu morro é uma vida gloriosa, porque eu morro para toda essa indignidade, para toda essa desonra, eu morro para essa velha vida, mas eu vivo uma nova vida. Então a justiça própria, ela não, a justiça própria ela é cansada, ela é sobrecarregada, ela é triste. Agora, quem está consciente que está no ano da bondade, no ano aceitável, vem para a festa, faz festa, celebra, né? Porque quem tem roupa bonita pode entrar na festa e celebrar. Quem tem vestes de salvação, manto de justiça, tem que fazer como Davi, que Se ama, né? fisicamente, Davi ali fisicamente, ele estava indigno para um rei, né? E a mulher, a Mical, Ele fala tava isso para ele. meio pelado ali, né? Ele tava meio pelado Só ali, com, dançando. Ali, só com não sei pijamão como é que ele ali, tava. a roupa de baixo, né? E ela acha aquilo vergonhoso, ela acha que ela foi desonrada por ele diante das servas e tal. E o Davi fala uma coisa: olha, eu me tornarei mais indigno ainda na presença de Deus. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque ele tinha uma justiça em Deus, né? E eu acredito que o Davi vislumbrou essas roupas, essas vestes de salvação e foi para a festa, e dançou, e saltou de alegria. E o Então, Obed-edom meu irmão, foi atrás. oi? O Obed-edom foi atrás. O Obed-edom foi atrás. Então, meu irmão, vem para a festa, celebra, porque você tem roupa bonita e roupa digna de festejar. Então, amanhã, você abre os seus olhos e fala, aleluia, mais um dia para viver debaixo da alegria do Senhor. Obrigado, Senhor, por essas roupas festivas. Eu posso entrar na festa do noivo. Eu tenho vestes de justiça, né? Eu tenho acesso, eu fui revestido. Então, celebra, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça. Né? E essa Eu acho que a gente vai passar. justiça, e essa justiça libera paz e libera alegria. Então, Vou a falar gente do tem filho dois redimido. textos aí. Oi? Vou falar, você falou de roupa bonita aí. Roupa, festa, Eu já, né? filho redimido, né? Filho E já redimido deixou aí com a é deixa. demais. O Lucas 15:22 é um filho. E essa é uma história inventada e contada pelo próprio Jesus, é uma parábola. Ali vai o filho. Primeira coisa, né? Que pai vai dar herança em vida? E eu já vou lançar. Só tem um pai que dá herança em vida, é o pai que não morre, né? Aleluia. Quem é esse pai que não morre? Mas bem, deu herança em vida, o filho foi lá, gastou tudo ali com as meretrizes e tal, viver. E aí faltou, né? Momento de fome na terra. Ele foi para a coisa pior trabalho que você pudesse imaginar. Ele foi apacentar os porcos. E ainda, se isso não bastasse, ele tinha vontade de comer a comida do porco. Aí ele falou assim, não, peraí. O servo do meu pai, o empregado do meu pai é muito melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, né? Eu vou voltar e vou pedir para ser empregado. Né? E aí ele vai, né? E o pai tá esperando. Olha que bonito, o pai tá esperando. E o pai, quando vê o filho, ele corre. Né? Ele corre. E quando ele corre ali para ver o filho, e o filho começa, pai, pequei contra o servo. O pai nem deixa ele terminar a frase que ele iria ser o servo. Né? E às vezes a gente se vê como servo. E que ele fala, traz a melhor roupa. Coloca o anel no dedo. Vamos matar, olha aí, tem bezerro morrendo de novo, né? Vamos matar o bezerro cevado, porque esse filho estava perdido e foi encontrado, né? Então,
Ele vai, tem a festa, e depois tem o filho mais velho que não quer entrar na festa, porque fala assim, eu te sirvo há tanto tempo e você nunca matou o bezerro para mim? E aí o pai fala, filho, tudo que eu tenho é justo, olha só a justiça de Deus, é justo que eu me alegre porque eu tive esse filho de volta. E tudo que é meu é seu. Então, eu vou deixar você comentar depois que eu contei a história toda, né? Mas a parte de roupa ali também, E né? O aí, não, mas filho. você falou do irmão mais velho, né? O irmão mais velho, ele chegou ali com roupa de servo. E se você só vê a roupa de servo, que nós também temos uma roupa de servo, mas se é tudo isso que você vê, você não celebra, você não entra na festa, você não recebe tudo que é teu, né? Você não se alegra e não entende, às vezes, porque alguém está recebendo, porque alguém está transbordando. Então, ele precisava trocar as vestes dele de roupa do serviço, de roupa de servo, colocar uma roupa bonita de filho e entrar na festa, né? Então, É, o filho redimido, ele chegou ali e ele estava fedido, com a roupa toda rasgada, suja, velha, não é? E imediatamente o pai pede, traz a melhor roupa. Então, roupa do imediatamente, pai. aquela roupa velha é tirada, e a melhor roupa da casa era a roupa do pai. Roupa do Porque pai. quando esse filho foi embora, ele levou tudo que ele tinha, que ele possuía. Então, agora ele está vestido do pai, ele está com a roupa de nobre, uma roupa rica, uma roupa limpa, e na hora que ele é vestido, as pessoas já olham para ele diferente. Que mesmo que ele voltou ali todo sujo, mas agora ele tem uma roupa, ele tem um anel, ele tem uma sandália. Então, assim, esse é uma outra figura bela e maravilhosa, né? Que é aquele que se arrepende, esse que faz o caminho de volta para a graça. E uma coisa que eu sempre falo, né, desse texto é que não foi a dureza que fez aquele rapaz se arrepender. Não foi o problema, não foi a vida difícil que ele estava vivendo, porque muitas pessoas viveram problemas sérios, difíceis e se tornaram mais revoltadas e o seu coração ficou mais duro, né? Então não é o problema pelo problema, né? Não é a dureza pela dureza, é que no meio daquela tempestade, ele lembrou que ele tinha um pai e que esse pai era bom. E aí, como diz Romanos capítulo 2, né? Ou você desconsidera que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Esse filho lembrou que ele tinha um pai, que o pai era bom, e ele era bom até com os servos. Então ele E faz o seria bom com ele, né? caminho de volta, confiando na bondade do pai, né? Ele até ensaia ali um discurso, mas ele não está confiando no discurso dele, embora ele preparou o discurso, mas o que faz ele voltar, ter coragem para que se aproximar, ainda que como um servo, era a confiança na bondade do pai, né? E mesmo esse filho que volta, ainda tinha um convite diante dele, que era confiar ainda mais, conhecer no nível ainda mais profundo a bondade do pai dele e se sentir cada vez mais bem-vindo e aceito, né, e digno na presença do pai. O pastor André entrou aqui. Ó, Ele pastor André! Ó, é, agora essa live foi conferida de dignidade e honra. Muito bem-vindo, Afonso André. A gente já está no finalzinho aqui, a gente tem mais um texto só, já vai fazer uma hora que a gente está aqui nesse bate-papo, hein? Para nós é já. gostoso, né, Fábio? Mas tem que tomar cuidado para não se empolgar mais. Sim, sim, não, é verdade. Eu vou até aí. A Alzenita falou que eu vou deixar a live salva assim, Alzenita, né? E, e aí eu vou na sua casa, Alzenita, eu quero ficar aí, quero comer a comida que você faz lá, que é maravilhosa. Queria até levar minha mãe e meu pai, mas minha mãe e meu pai é duro. Mas eu como filho, eu vou me esforçar aqui, o filho redimido, ele eu queria. Mas bem, vamos cortar aqui, já estamos adiantando. E aí, né, lógico que Jesus, ele já, essa parábola lindíssima, né, do filho redimido, a gente já podia, a gente já podia até finalizar com ela, mas tem ali o campeão da graça, né,
o fariseu convertido, o filho, né? Assim como o filho que ele estava indo para a justiça própria ali, né? No começo ali, como farisaísmo, né? Obedecendo, e acabou indo lá pro lado do pai. E ele, na carta aos Gálatas, estou falando lá do Paulão lá, na carta dos Gálatas ele fala: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Não, isso é muito louco, cara, porque assim, né? Tudo bem, mas eu vejo uma galera pegando esse texto e falando desse texto como se fosse o batismo nas águas, cara. Cara, isso é muito maior, muito maior, muito maior do que o batismo nas águas. O batismo nas águas fala desse real batismo. Então, literalmente, cara, o Espírito Santo pegou o nosso espírito e a gente nem percebeu tudo isso, né? A gente está entendendo. Mas no momento que nós nos conectamos com a graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, do que Ele fez por nós, o Espírito Santo pegou o nosso espírito, que estava morto, que estava em trevas, e Ele mergulhou esse espírito humano caído dentro de Jesus. Isso é batizar. Batizar é mergulhar algo, submergir algo, né? Ou alguém em um líquido ali, geralmente em água. Mas, cara, o Espírito Santo nos pegou tão pequenininhos e nos colocou em Jesus, nos mergulhou em Jesus. E aí nós saímos de dentro de Jesus, iguaizinhos a Ele, revestidos dele, né? Então, quando nós nascemos de novo, a gente foi mergulhado em Jesus e a gente saiu revestido e pingando Jesus. E assim, né? E você olha externamente, tipo, não aconteceu nada, né? Você não senti nada. tipo, você ainda tá com raiva do cara que pisou no teu carro. Você ainda acha, né, várias coisas injustas. E você ainda sente. Tem um monte de coisa para ser. Mas assim, gente, é isso. Não olha para isso, para sua. Isso é sua mente, é sua carne, é normal. Mas se você prestar atenção nesse espírito novo, que é orientado pelo Espírito Santo, isso vai crescer dentro de você e você vai ficar o quê? Vai ficar a cara do Pai. É uma questão de tempo, ainda que demore. Mas vai acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Mas você tem que ter consciência disso. Tem que ter consciência disso. Tendo consciência disso, né, é isso que acontece, né? Temos que, né, nos esforçar. Se temos que fazer alguma coisa, a gente tem que se esforçar para ter essa consciência e perseguir isso aí, para que a gente melhore. E é um processo, né? Mas a nossa mente vai sendo regenerada, né? Então a gente vai... porque, você concorda, a gente é o que a gente se alimenta, né? E se você se alimenta de notícia na TV, a sua alma vai continuar sendo aquela coisa negra, né? Se os seus olhos forem maus, sim, né? Sim. Mas assim, você continua sendo salvo, né? Mas o seu espírito vai ficar ali muito abaixo do potencial que podia ser. Yes. Então, onde nós vamos colocar os nossos olhos? A Fernanda comentou, o negócio tá assim, gente doida respingando Jesus. E quanto mais apaixonado por Jesus, pela vida que Ele nos deu, nós passamos pelos ambientes, mesmo na nossa limitação humana, mas quanto mais consciente dessa vida a gente está, mais a gente passa pelos ambientes e respinga Jesus mesmo. A gente deixa algo de Jesus por onde a gente passa. Né? E isso deve ser um algo para nós também. Cara, eu quero passar pelas pessoas, pelas vidas, pelas instituições, pelos ambientes. E eu quero deixar um pouco de Jesus por onde eu passar. Quero pingar e respingar Jesus por onde eu passar. Você falou um pouco disso, né? Tira os olhos desse, às vezes, alguns sofrimentos que às vezes acontecem com a gente, né? É isso, tira os olhos, para de dar atenção para isso, para de falar tanto disso, né? E olha para Jesus, para a glória dele que já está em você. Celebra isso, confia nisso, descansa nisso. Né? E aí, a frase do Paulo ecoa, ele falando leve e momentânea tribulação. Gente, esse cara, ele levou uma
umas 3 vezes, se eu não me engano, ele fala umas 3 vezes, ele levou uma quarentena de chicotada. Não chegava a 40, era 39, porque eles paravam no 39 para depois poder continuar batendo. Então esse cara apanhou muito por amor a Jesus. Esse cara foi preso, esse cara apanhou, esse cara foi expulso de cidades, esse cara foi desonrado até por igrejas que ele amou tanto. Então, cara, Paulo passou por sofrimentos, mas porque o olhar dele estava nesse Jesus, nessa vida nova e gloriosa que ele tinha, ele olhava para todo esse sofrimento e ele falava, leve e momentânea tribulação. Porque ele olhava para algo mais real e mais verdadeiro, que já estava nele. E como é fácil desviar o olhar, né? Às vezes você confere sucesso a uma pessoa pelo quanto que ou ela ganha, ou pelo quanto que ela é inteligente, ou pelo que ela fez, ou pelo que ela tem. E nada disso, você é muito... As pessoas todas, elas são muito mais, e quem não é tem o potencial de ser, por causa que é justamente Jesus vê você assim, né? Deus vê você assim com o potencial de ser como Jesus. Esse é o potencial, esse é o varão perfeito. E é muito mais que dinheiro. E olha só, se você olhar, né, para qualquer coisa, as tecnologias se tornam obsoletas. O dinheiro, a gente está vendo, crise de confiança ali, dinheiro não vale nada. Né? Simplesmente só tem valor porque as pessoas acreditam nele. O dia que elas pararem de acreditar, não tem dinheiro. Agora, o seu valor, para Deus, é muito mais que qualquer coisa. Então, a gente tem que olhar para a gente mesmo da maneira que Deus nos olha e temos que olhar as outras pessoas da mesma maneira que Deus olha para elas também. Amém. Quero fazer uma declaração, uma oração rápida aqui, antes da gente encerrar. Pai, obrigado por toda essa grandeza. Obrigado, Espírito Santo, por abrir os nossos olhos para vermos esses tesouros. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou que a tua glória é esconder algumas coisas. E a glória dos reis é tentar descobri-las. E obrigado, Espírito Santo, que o Senhor nos auxilia a descobrir, a desvendar esses tesouros maravilhosos. Senhor, eu te peço sobre cada um que está ouvindo, irá ouvindo. Senhor, renova a alegria da salvação em cada coração. Renova, Senhor, a gratidão por estar salvo. A gratidão por um dia ter se encontrado com Jesus, Pai. Que essa alegria seja renovada. Que essa gratidão seja renovada. E que o fervor de uma nova vida em Cristo venha sobre cada um de nós. Nós possamos celebrar esse Jesus maravilhoso. Essa roupa espiritual que nos reveste dia e noite, noite e dia. Senhor, aqueles que porventura acabaram acompanhando essa live ou parte dessa live e que não conhecem nada sobre isso. Se você é alguém que não entendeu muito do que está sendo dito, mas o seu coração foi tocado. Se você ouviu isso e isso provocou uma fome, uma sede, ore agora comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, eu abro meu coração para o Senhor, eu me arrependo da minha vida sem ti, dos meus pecados, eu abro mão da minha justiça própria, eu olho para a tua cruz agora, Jesus, e eu creio que o Senhor veio nessa terra como um homem, derramou o teu sangue por mim para me salvar e para me fazer um filho de Deus. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, e me dá a tua salvação. Receba vestes de salvação, receba um manto de justiça e viva uma nova vida para Deus e com Deus, como um filho amado, vestido e revestido do próprio Filho primogênito Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, ficamos por aqui. É isso. Eu espero que vocês... eu gostei. Curti. Eu gostei. Eu também. Né? E a gente faz outras aí. Quem quiser chamar eu, Dario, aí, deixa algum comentário aí, Dario, no seu Instagram, para fazer outras lives. E a gente vai e vai para cima. E é interessante, isso aqui essa live é resultado das nossas conversas, né, sobre Jesus, sobre o que a gente anda lendo, anda meditando, né, e são conversas